arcano número 15, o diabo. Então, o diabo, diferente da força, né, que a gente falou que no arcano da força, a mulher tem controle sobre o leão, que pode representar o seu ego, o seu desejo. Então, na força, a pessoa tem controle sobre o seu desejo, sobre o seu ego, sobre o seu lado animal, instintivo, agressivo. No diabo é o contrário, é o ego que está tendo controle sobre a pessoa, é este lado animal, selvagem, primitivo, que está tendo controle sobre a pessoa. Por isso que no arcano do diabo, tem aqui o homem e a mulher, e eles são representados com chifres e rabo, porque é como se o lado animal, né, este lado animal, selvagem, instintivo ou irracional, ele estivesse se manifestando, ele que estivesse tomando conta, e por isso que tem como se fosse essa coleira, né, a coleira que é a corrente, tivesse uma necessidade dessas criaturas serem domadas, serem domesticadas, porque elas estão atuando de acordo com um nível muito baixo de consciência, com um nível primitivo, um nível animal, que não tem consciência das coisas, não tem discernimento e não tem controle de si mesmo, não tem controle dos seus impulsos. Então, aqui, né, no diabo, no arcano do diabo, é o ego que está dominando. E é o ego, né, e essa parte mais animal primitiva, e aí o que acontece? É como se o diabo, a figura do diabo aqui, né, a representação do diabo, conseguisse dominar essas pessoas, né? Aqui é o diabo que está dominando as pessoas, né? De novo, diferente da força, que na força a mulher domina a fé. Aqui, o diabo que domina as pessoas e consegue dominá-las justamente porque elas estão reféns do seu ego. Eu costumo falar que o ego é o trunfo do diabo, né? Então, justamente porque as pessoas estão aqui dominadas pelo seu ego, dominadas pelo seu lado animal, instintivo ou egoísta, é que o diabo consegue dominar elas, é que o diabo consegue ter este poder sobre elas. Então é como se o diabo viesse e jogasse aqui, né, alguma ilusão, alguma sedução, que essas pessoas caem com facilidade, porque elas estão sendo regidas pelo ego, regidas pelo ego. Então o diabo traz, tem uma ideia aqui no arcano do diabo também de sedução. E o diabo é como se ele trouxesse algo prazeroso para essas pessoas, algo sedutor. E que nem se fosse o queijo na ratoeira, né? Bem a ideia do diabo é o queijo na ratoeira para o rato. Você coloca lá uma coisa que é atraente para o rato, né? Como se fosse a isca, né? Para seduzir ele, para você aprisionar, né? Para você matar, né? O rato. Então aqui é bem essa ideia. O diabo traz algo que é muito prazeroso. Por isso que o diabo, o arcano do diabo, também pode representar algo que é muito prazeroso, que é difícil da pessoa negar. E é por quê? Porque vamos dizer que essa é a isca do diabo, né? Coloca uma coisa muito prazerosa, uma coisa sedutora, que essas pessoas, né, neste nível de consciência, elas tendem a cair facilmente. E aí acabar acontecendo o quê? Elas são aprisionadas pelo próprio ego, porque elas foram seduzidas, né, por estes valores, né? Então é como se você oferecesse, que nem tem uma passagem na Bíblia, né, que o Satanás estaria tentando Jesus, né, oferecendo para ele riquezas, bens e honra, né, as glórias do mundo. Então é meio que uma ideia assim, né? Eu fui e ofereci status para você, eu ofereci poder, e você na ânsia, né, do seu ego, você caiu, você sucumbiu. Por quê? Por causa do ego, porque você estava sendo regido por esses valores. Então tem muito essa ideia no arcano do diabo. O diabo, ele pode representar pessoas más mesmo, de natureza má, né? Aí no caso, não é só porque a pessoa, vamos dizer, está sendo regida pelo ego, né? Ou porque ela está num nível de consciência baixo. Não, pode ser pessoas de natureza má, natureza perversa. Inclusive pode representar psicopatas, sociopatas, narcisistas. Podem ser pessoas más mesmo, que têm má intenção. Pessoas abusivas, né, tóxicas, pessoas negativas, pode representar negatividade, né, energias negativas, pode representar entidades malignas, espíritos malignos, pode representar demônios, né, então em termos espirituais assim, né, pode ser demônios, espíritos malignos, tal, e pode representar, né, o próprio diabo, né, isso vai da crença de cada pessoa, né, mas o próprio diabo, Satanás, então pode representar coisas que estão associadas ao diabo, que nem a prática do satanismo pode ser representada, né, ou os satanistas, né, podem ser representados pelo arcano do diabo também. O diabo pode representar sentimentos negativos. Então, dentro dessa ideia também, né, das pessoas estarem sendo regidas ou pelo ego, ou já possuírem uma natureza maligna, má, né, pode representar sentimentos ruins, inveja, egoísmo, maldade, né, a pessoa querer fazer maldade para outra, pode representar o diabo, pode ser pessoas interesseiras. Nesse caso, pode não ser exatamente porque a pessoa é má, dependendo do nível de consciência da pessoa, ela pode estar agindo por interesse, né, por algum interesse, pode ser uma coisa pequena assim, mas a pessoa estar agindo por interesse. Pode representar pessoas ambiciosas, aqui também não necessariamente negativo, pode ser uma pessoa que tem
atitude ambiciosa no trabalho, por exemplo, uma atitude ambiciosa na empresa dela. Então, pode não ser necessariamente negativo, né? Mas pode ser pessoas materialistas, que agem mesmo em função de interesse, né? Não vê outra coisa, em função mesmo do status, do ganho, do poder. O diabo pode representar relação sexual e pode ser uma forte atração sexual. O diabo pode representar o crush, né? Quando a gente fala, tem um crush, pode representar o meu crush, vamos dizer assim, né? Então pode sair no jogo representando a pessoa que eu gosto ou que eu estou interessada, né? Então pode sair representando a pessoa que o consulente gosta, está interessado, que é o crush, ou uma pessoa que a pessoa é apaixonada por ela, né? Então aqui seria, vamos dizer, a Maria é apaixonada pelo João. Aí pode sair no jogo representando o João, ou seja, a pessoa que a Maria é apaixonada. Como se o tarot estivesse falando, então sabe o seu crush lá, né? Sabe a pessoa que você é apaixonada, e passar informação sobre ela, né? E pode representar qualquer coisa pelo que a pessoa é apaixonada, qualquer coisa que a pessoa tenha paixão, ou que goste muito, tenha muito apego àquilo, né? Ou a pessoa adore, né? É uma coisa que a pessoa é tão apegada que é difícil ela largar. Então, por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu sou viciada em chocolate, né? Pode ser qualquer coisa, doce e tal, né? Eu sou viciada, não necessariamente coisas negativas, pode ser vícios negativos, né? Vício de droga, vício de jogo, mas pode ser coisa assim que você fala, nossa, adoro chocolate, não fico sem chocolate, né? Sei lá, qualquer coisa, adoro a praia, adoro viajar. Então pode ser qualquer coisa que a pessoa se sinta fortemente ligada a essa coisa, né? E essa coisa, vamos dizer, que é uma fonte de prazer para essa pessoa. Pode sair o diabo representando também. E o arcano do diabo, também nesta ideia, né, de que as pessoas estão aqui no seu lado animal, no seu lado irracional, primitivo, pode representar pessoas reagindo de forma agressiva. Né? Isso pode ser a pessoa ficando brava, a pessoa sendo rude, assim, né, numa situação, mas pode ser num nível mais grave, né, de uma pessoa que ela é violenta, que ela age, né, que a pessoa é agressiva ou agride, enfim, a outra fisicamente. Né? Pode ser nesse sentido também. E dentro dessa ideia, né, de que o diabo oferece algo sedutor para aprisionar a pessoa, né, poderia ser, né, uma pessoa que engana a outra, né, mas por interesse, querer tirar proveito, e como se essa pessoa viesse com alguma coisa também sedutora ou ilusória para conseguir tirar proveito dessa outra, né. E como eu costumo falar, o diabo vende o que você compra. Então, não necessariamente o diabo aqui, né, simbolicamente, estaria oferecendo riquezas, bens e honra. Não necessariamente estaria oferecendo riquezas ou status, ou isso que a gente costuma associar a prazeres do mundo ou glórias do mundo. Aqui poderia estar oferecendo qualquer coisa que seduza aquela pessoa. Então, se a pessoa, vamos supor que ela é uma pessoa beata de igreja, e ela tende a dar valor e dar crédito para uma pessoa que né, ali assídua na igreja, que é tão religiosa quanto ela. Então, o diabo poderia aparecer, né, simbolicamente falando, né, eu falo do diabo simbolicamente, o diabo poderia aparecer para essa pessoa como uma pessoa, né, também ali como fiel, né, assíduo na igreja, como um beato, para seduzir essa pessoa. Né? Então, a pessoa vai vender o valor que aquela outra pessoa compra. Então, pode ser, né, vamos dizer que o diabo pode se disfarçar de qualquer coisa.